proposta pelo senador Girão e pelo senador Marcos Duval. Senador, obrigado em primeiro lugar pela presença aqui. Boa tarde. Muitíssimo boa tarde, Vitor. Muitíssimo boa tarde, André, a todos vocês que fazem o Jornal Oeste. A audiência está acontecendo ainda, tá? Ela começou 11 horas e 20 minutos, já passamos aí da hora do almoço, estamos chegando aí a quase 3 horas e meia de audiência. O senador Magno Malta ficou presidindo, eu vim aqui bater um papo com vocês, uma audiência muito produtiva, riquíssima em termos de detalhes, das violações cada vez maiores aos direitos dos brasileiros, né? Violação dos direitos humanos, direitos fundamentais. E a gente está vendo aí, resultou na morte do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, né? Que amanhã faz um ano do seu falecimento sob a tutela do Estado. Então, essa é uma vítima, e a família dele está aqui no Senado, né, conosco desde o começo. Ele é uma vítima desse abuso do judiciário, porque a própria PGR tinha pedido a sua soltura 3 meses antes, né, várias vezes, ele que tinha problema de comorbidades, e o ministro Alexandre de Moraes fez ouvido de mercador, né, ignorou, e ele morreu sob a tutela do Estado. Então, o que nós estamos hoje verificando são famílias despedaçadas, porque não existe mais democracia no Brasil, né? Existem narrativas que as pessoas, os poderosos de plantão, não reconhecem seus erros, existe advogados que não têm acesso aos autos, existe brasileiros que não estão tendo direito à ampla defesa ao contraditório, e aqui, dentro do Brasil, como diria o nosso patrono do Senado Federal, do plenário, Rui Barbosa, a pior ditadura que existe é a ditadura da toga, porque não há a quem recorrer. Então, um grupo de parlamentares, eu estou incluído nesse grupo, já fomos a vários países, principalmente aqueles mais influentes, denunciar em organizações internacionais, denunciar nos parlamentos, denunciar para a imprensa mundial o que está acontecendo aqui no Brasil. E nós estamos com o G20, né, em pleno curso nessa semana, e teve, inclusive, manifestação de brasileiros colocando aquelas plaquinhas de jornalistas que estão com passaporte retido, com a conta bancária que eles trabalharam a vida inteira produzindo, bloqueada por ordem judicial, e também até rede social, que é o instrumento desses jornalistas derrubadas por ordem judicial. Então, nós estamos vendo uma caçada implacável, né, os independentes, vamos dizer assim, são jornalistas independentes, e há políticos também, há brasileiros que têm uma visão crítica ao sistema, o pessoal de direita, conservador, que está sofrendo todo tipo de abuso para calar. E eu quero alertar a sua grande audiência, Vitor, desse programa do Jornal Oeste, e dizer que na próxima semana, dia 27, está marcado o julgamento que é a grande obsessão do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula, que é censurar as redes sociais, controlar as redes sociais, que aqui no Congresso não passa de jeito nenhum, porque aqui nós somos a voz da sociedade e mostramos que isso não é urgente para o país, que não tem cabimento fazer esse tipo de restrição à liberdade de expressão, que já temos leis que prevêem quem ofender, quem transgredir pela calúnia, difamação. Nós temos leis já previstas para identificar, para punir, mas não. O que eles querem, na verdade, é calar os brasileiros, até para esconder seus erros. Os poderosos não aceitam críticas, não aceitam que se demonstrem fatos, realidades, e eles querem controlar a mídia. Dia 27 é importante que os brasileiros estejam sabendo, nós estamos aqui denunciando, o Supremo Tribunal Federal vai querer fazer o julgamento para calar as redes sociais do Brasil. Nós não vamos permitir isso, nós vamos continuar nessa toada para esses que estão desrespeitando a Constituição brasileira sejam impeachmentados pelo Senado Federal, que é o único
que tem o poder para fazer isso. Somos nós, senadores, mas ainda somos minoria, mas com o apoio da população, estamos nos tornando maioria, sim, porque a pressão está vindo de fora para dentro. Nós precisamos continuar manifestações ordeiras, pacíficas, respeitosas. As grandes mudanças do país vieram através das ruas, né? E o brasileiro precisa mostrar, o cidadão de bem, que é a maioria esmagadora do povo brasileiro, que não aceita ditadura, que não aceita imposição de cima para baixo e diz respeito à nossa Carta Magna. Senador, vou convidar aqui para a conversa também o André Marcília, nosso comentarista, ele vai lhe fazer a próxima pergunta. Vai lá, Marcília. Boa tarde, senador. Prazer estar aqui contigo. Olha, eu tenho dito, né, que uma das funções do Congresso, talvez muito mais importante até do que fazer leis, é de assegurar que os demais poderes não abusem das leis, né? É o tal do sistema de freios e contrapesos, que eu tenho chamado freios e contrapresos. A minha questão, o senhor acha que o Congresso, os senadores, enfim, ainda tem receio, ou há ainda alas do Senado com receio desse enfrentamento, que é um enfrentamento que a Constituição obriga até mesmo os congressistas a terem? Ainda o senhor sente isso em parte dos congressistas? Sinto sim, André. O seu posicionamento está coberto de razão. Nós temos uma trava do mecanismo, que é justamente a trava da corrupção e da impunidade, que é o foro privilegiado. A boa notícia é que já passou pelo Senado Federal há 6 anos. Está parado lá na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados para votar. Se a gente conseguir aprovar no Congresso, eu acho que, como é uma PEC, não precisa do Lula, não precisa do presidente, eu acho que nós vamos ter aí, novamente, os poderes tendo esse contrapeso no aspecto de ter independência, porque hoje muitos senadores e seus correligionários estão na mão de ministros do Supremo, porque processos desses parlamentares estão na mão dos ministros. E muitos ministros estão na mão de parlamentares, principalmente senadores, porque é aqui que deveríamos cumprir a Constituição do Brasil, investigando, fazendo análise de pedido de impeachment. Tem mais de 60 engavetados na presidência do Senado. Então, qual é a conclusão lógica? Um poder protege o outro. Nada de independência entre poderes. O que está acontecendo é esse acordo tácito, né? Essa blindagem. E isso está fazendo a nossa democracia ruir completamente, né? E uma implantação de uma juristocracia hoje no Brasil. Agora, eu percebo que, devido à conscientização dos brasileiros com relação a esse fato, né? E aí é aquela velha história, né? Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Nós estamos vendo cada vez mais brasileiros se apoderando da política, conhecendo, cobrando seus representantes, e eu já vejo uma virada a apontar no aspecto de que senadores já entenderam que a próxima reeleição deles, agora 2/3 nós vamos renovar em 2026, eles já começaram a entender que essa pauta do impeachment é uma pauta muito importante da sociedade brasileira e eles não têm como fugir. Então, eu já vejo uma perspectiva de mudança de uma minoria de que nós somos hoje para uma maioria, antes mesmo da própria eleição, o Senado tomando as rédeas, né, para que a gente possa, pelo menos, abrir, sem pré-julgamento, mas abrir um pedido de impeachment para analisar aqui no Senado Federal. Eu acredito que aí, de forma pedagógica, nós teríamos um reequilíbrio entre os poderes da República, teríamos uma verdadeira harmonia e não faz de conta uma subserviência, como a gente vê hoje o Senado como um puxadinho, tanto do Palácio do Planalto como, especialmente, do Supremo Tribunal Federal, que interfere aqui, via alguns ministros que ligam na hora da eleição da presidência do Senado, pedindo voto para o seu candidato, e outras matérias que nós tivemos aqui, como as decisões monocráticas, né, a PEC o fim das decisões monocráticas, que nós tivemos ministro tomando satisfação, né, ligando para parlamentares para dar esporro
em parlamentares, ficou público, grandes matérias de grandes veículos colocaram isso, dizendo, você não era para ter votado assim, né? Ou seja, uma interferência direta no legislativo, é isso que a gente está vendo o tempo todo por causa do ativismo político e ideológico dos tribunais superiores do Brasil, que há muito tempo já deixaram de ser tribunais técnicos. Ali a gente tem políticos falando sobre processos. Né? Por exemplo, no caso dos presos políticos, que nós estamos ouvindo advogados e familiares hoje, autoridades, esses ministros do Supremo Tribunal, primeiro que não deveriam ter a jurisdição. Não era para estar sendo analisado na instância deles, era na primeira instância. Segundo, que eles não eram para estar dando entrevistas sobre isso. Né? E outra coisa, o ministro Alexandre de Moraes é a vítima, que se diz a vítima, ele é quem investiga, é o promotor, ele é tudo no processo, está tudo errado. Né? Está tudo errado e o Senado é que pode colocar aí um freio de arrumação nisso, mas tem se acovardado e a população tem entendido isso e começado a pressionar de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas precisa ser cada vez com mais firmeza para que o Senado possa sair desse estado de omissão e defender a Constituição do Brasil, que está sendo rasgada por aqueles que deveriam ser os primeiros a resguardá-la, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor falava no início sobre as idas do senhor ao exterior, as denúncias que parlamentares brasileiros têm feito em fóruns internacionais dessas violações de direitos aqui no Brasil. E a eleição do Donald Trump, como é que mexe nesse cenário? Qual o impacto que isso traz para tentar resolver a situação dessas pessoas? Senador? Olha, eu vejo com muita esperança, né, essa mudança de uma visão lá dos Estados Unidos, visão do governo que está sendo montado pelo Donald Trump, e coincidentemente são pessoas que conhecem bem a realidade do Brasil, que têm batido de frente com esse alinhamento político e ideológico do STF com o governo Lula. O Elon Musk, por exemplo, foi vítima disso, né? Uma perseguição à plataforma do X, multas absurdas, enfim, ameaças de prisão. E nós tivemos também o banimento do X. Né? O Brasil passou, coincidentemente, durante o período das eleições, nada é por acaso, ficou durante aí mais de 30 dias sem o X, coisa que só ditaduras que ficaram e ainda estão, o Turcomenistão, aí você tem aí a Cuba, a Venezuela, a Coreia do Norte, lá não tem X. Né? E você vê, por exemplo, o próprio Marco Rubio, senador, que é o secretário de Estado, que já tem muitas manifestações denunciando o que está acontecendo no Brasil. A Maria Elvira Salazar ganhou com o apoio dos brasileiros lá na Flórida, né, uma deputada atuante, que é aquela que mostrou a foto do Alexandre de Moraes numa audiência pública no Congresso americano, o deputado Chris Smith, um dos deputados mais longevos, que é uma referência em direitos humanos e contra a censura na América Latina, esse deputado tem vários mandatos, também foi reeleito. Temos também o Rick Scott, senador Rick Scott, também reeleito, os brasileiros ajudando esses parlamentares. Então, eu acredito que o olhar internacional cada vez mais está percebendo os abusos e vai tomar uma posição com relação ao que está acontecendo na juristocracia brasileira. Nós tivemos, eu, deputado federal Marcel Van Hatten, e a deputada Bia Kicis, na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no feriado, dia 15 de novembro, e fomos tomar satisfação, porque já faz mais de ano que a gente denuncia o que está acontecendo, com farta documentação do autoritarismo no Brasil, na censura, e eles estão silentes com relação a isso e cancelaram a audiência pública da quarta-feira. Fizeram uma conosco na sexta, menor, e a gente foi lá cobrar e dissemos que, olha, o que está acontecendo no Brasil tem muita omissão da Comissão de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos. Eu duvido que se tivesse acontecendo na Argentina o que acontece aqui, ou no Peru, ou em outros países, né, eles não teriam tomado uma posição. Parece que o Brasil é um reduto ainda, que tem influência, inclusive o governo brasileiro atuou para adiar essa eleição, nós denunciamos isso lá, saiu matéria em grandes veículos aqui, dizendo que o governo brasileiro
tentou evitar e conseguiu evitar que tivéssemos essa reunião bilateral, ouvindo o governo brasileiro, parlamentares de diversas correntes políticas, ONGs, para que a gente pudesse efetivamente ter a verdade do que aconteceu aqui no Brasil durante esse período. Mas eles não vão conseguir esconder a verdade, Vitor e André, e você que está nos assistindo no jornal da Revista Oeste. Eles não vão esconder durante muito tempo, né? Porque a gente já tem aí uma consciência maior da imprensa, parte da imprensa americana, de parlamentares já estão engajados, e nós vamos continuar pressionando a ONU, a OEA, né, congressos desses países, para que o brasileiro seja salvo, né, desses vilipêndios todos contra os seus direitos fundamentais. Senador Eduardo Girão, obrigado pela presença aqui. Bom trabalho, senador. Boa tarde. Obrigado, Vitor. Parabéns pelo trabalho de vocês. Você conta nos dedos. É uma mídia que faz um trabalho do bom jornalismo independente, e a Revista Oeste nos dá muito orgulho porque faz esse trabalho com muita responsabilidade. Um grande abraço a todos vocês.